Eu vejo muita gente falando um monte de bobagem hein, acerca daquela operação fracassada no Rio de Janeiro, né? E agora vamos trazer alguém que sabe das coisas para falar e a gente vai tentando aprender junto aqui. E essa pessoa que vai tentar explicar as coisas pra gente se chama Arvoro. Arvoro Borba, do canal Arvoro. E eu adoro muito, adoro os vídeos que ele faz, muito explicativo, muita informação. E sem mais delongas, vamos lá, curta, compartilha, deixa o like e bora lá, daquele jeito. Opa, não consegui passar pra cena do vídeo. Vamos lá, agora foi. Esse é o Carioca reagindo à operação policial mais letal da história da cidade. É claro que o bom humor varia conforme o risco envolvido. Aí, William, como é que tá as coisas aqui? Meu Deus. Caralho, olha isso, William. Olha isso, William. Olha isso, William. Caralho, tiro, William, muito tiro. Olha só como é que tá, William. As ações da polícia foram seguidas por uma série de retaliações. Mais de 50 ônibus foram usados para montar barricadas e impedir o trânsito. E também houve uma série de assaltos e saques. Vem, moral, filho, atrás das carnes. Traz. Nossa, que caos, né? Tem de tudo. Num caos assim, quem só queria chegar em casa e ficar em segurança enfrentou dificuldade. É melhor trocar de casa, melhor se mudar de lugar. Porque, de acordo com a história, né? A polícia faz sempre dessas incursões violentas nessas comunidades mais carentes, né? Do Rio de Janeiro. Eu vim de Deodoro, eu tava tentando passar pela Brasil, a Brasil fechada, peguei o Uber Moto por nada, tava um monte de caminhão atravessado, polícia militar na rua, aparentemente o Comando Vermelho liberou assalto, tinha ônibus parado, um monte de gente parando nos ônibus, eu não entendi porra nenhuma, aí, desculpa o palavrão, aí eu fui tentar ir pra casa, eu moro ali no tanque, fecharam a principal do tanque, não tem como ir pra casa, aí eu tô tentando ir pra casa do meu namorado, mas ele mora na Penha, aí, desculpa. Cerca de 2.500 policiais Guria tá apavorada, né? civis e militares participaram da chamada Operação Contenção, que apreendeu 90 fuzis. O número de mortos ainda precisa ser apurado. Na manhã do dia seguinte, já eram mais de 100 pessoas, 4 policiais e dezenas de civis, que podem ou não ter ligação com o crime organizado. Isso é muito importante. A gente tem que saber, depois nos frigir dos ovos aí, sobre quem que era bandido e quem que não era. E a gente tem que fazer, não sei se eu tô me antecipando ao vídeo, né? Mas a gente tem que fazer algumas perguntas acerca disso. Tipo, a primeira pergunta: o que a polícia foi fazer lá? E a resposta foi cumprir mandatos de prisão, né? E ela conseguiu realizar isso? Não. Pelo visto, foi uma matança indiscriminada. Outra coisa, a polícia colocou policiais inexperientes para participar dessa operação, parece que com a vontade de entregar algum cadáver para a imprensa de policial, expondo os próprios policiais a isso. Outra coisa, tem uma cultura na polícia que parece que o policial ele não tá ali para fazer cumprir a lei, ele tá ali para matar bandido, né? E na real o policial ele tá ali para fazer cumprir a lei, né? Não se sabe e talvez nunca se saiba. Eu sou o Arvoro. Arvoro, um criador de conteúdo brasileiro. E junto com você, eu quero compreender o aspecto... Parece que eu apareci no canal do Arvoro. Teve uma amiga minha que mandou, mas ela não me mandou o vídeo. Eu tentei assistir alguns aí, mas não me achei. Não me achei. Fui fazer aquele ego search político dessa operação policial. E nós ainda combatemos o crime no Brasil como se ele residisse na favela. Eu afirmo peremptoriamente que não tem nenhum líder importante de crime organizado no Brasil morando em favela.
Líderes de crime organizado moram em condomínios de luxo, fazem negócios em alto bem nível, em Miami, Amsterdã, são poliglotas, viajam em jatinho privado, né? Então, se a gente quer realmente desarticular o crime no Brasil, é preciso que a gente deixe de olhar só para baixo e a gente comece a olhar para o andar de cima, né? Durante todo o dia 28 de outubro de 2025, o presidente Eu vou aproveitar ali, já o cara falou sobre crime organizado não está na favela e tal, os cabeça e tal, né? Eu vou pegar uma notícia aqui, ó. Polícia encontra 117 fuzis M16 incompletos na casa de amigo do suspeito de atirar em Marielle e Anderson Gomes. Armas estavam na casa do Meyer, na zona norte do Rio, e foram apreendidas na Operação Lume. O fuzil estava sem cano. A divisão de homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou 117 fuzis incompletos do tipo M16 na casa de um amigo do policial militar Rony Lessa, no Meyer, na zona norte do Rio. De acordo com investigações da DH e do Ministério Público, Lessa foi responsável... Isso aí não interessa. O importante é que aqui desse lado do Rio, na Barra da Tijuca, que é um lugar mais pomposo, né, mais rico, a polícia agiu com inteligência. Na favela, a polícia agiu com violência, parece que provocando a violência. Não, pelo que parece, não se teve a mesma tentativa de evitar a violência na favela, assim como se tenta fazer na Faria Lima, em outros lugares mais bem, como é que eu vou dizer assim, abonados, uns bairros mais nobres, né? O Brasil esteve incomunicável. Desde o início do mandato, esse foi o único dia em que o presidente não pôde ser contactado por ninguém. É que o presidente voltava da Malásia a bordo não do VC-1, o avião presidencial, como é de costume, VSF, mas sim do KC-30, da aeronáutica. E isso faz toda a diferença. Essa escolha se justificou para encurtar o tempo da viagem. O KC-30 tem maior autonomia de voo e só precisaria fazer uma escala para reabastecer na África do Sul. O VC-1 demoraria mais para chegar ao Brasil. Só que essa escolha teve uma desvantagem. O avião presidencial, o VC-1, tem sistemas de comunicação tem Hi-Fi embarcados para uso do presidente e dos outros passageiros. Sim. Já o KC-30... Aí vai sentado no cacete de lá até aqui. Que o presidente estava? Não. E assim, o presidente do Brasil passou mais de 20 horas sem contato com o país que ele governa. Foi justamente esse raríssimo período o escolhido pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Coincidentemente, né? E coincidentemente parece que também depois da frase do Lula lá que ele falou que o traficante é vítima do cliente, né? Que é a frase muito errada do Lula, né? Bem mal colocado e tal, que ele já pediu desculpa e tal pela mal colocação. Aí parece que deflagraram essa operação aí, né? Para realizar uma operação policial perigosa, capaz de desestabilizar toda a capital do estado. Para concluir se isso foi uma coincidência ou um oportunismo político, é preciso fazer um certo juízo. E para fazer o certo juízo, é preciso estar bem informado. Boa. E a informação que mais importa aqui é, junto com a operação policial, ele também lançou uma crítica severa ao governo federal, que, segundo ele, abandonou o Rio de Janeiro sozinho, no meio de uma guerra. Essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana. Esse cara é o herdeiro político do Wilson Witzel, né? Aquele cara que foi caçado durante a pandemia, né? Que se elegeu dizendo que ia aceitar a cabecinha dos outros, né? E aí ele herdou o legado, né? E já se reelegeu, né? Em 2022. Realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou
toda a ideia de segurança pública, tudo aquilo que está lá na Constituição Federal, extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de... Pois é, mas... cara, porque que eu saiba, qualquer crime se combate com asfixia financeira, né? A melhor maneira de combater o crime organizado, por acaso, seria matar gente de maneira indiscriminada na favela, ou tentar secar a fonte do dinheiro, o follow the money que o pessoal fala, né? E de repente tentar uma outra abordagem e ir estancando, né? E fechando o cerco contra o crime organizado a partir das medidas financeiras e tal, tentando obstruir a chegada de dinheiro, a chegada de armas nas fronteiras e tal, de munições e por aí vai, né? Por exemplo, um controle de armas e munições, por exemplo, que foi o que o Bolsonaro tirou, né? Ele tirou o controle de armas e munições do exército, né? Durante a gestão dele. De dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim. E a ausência do governo federal foi usada como argumento, até mesmo quando surgiram questionamentos sobre eventuais excessos da operação. O Rio está sozinho nessa guerra e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado... A pergunta é, quando é que o senhor vai ser preso? Porque a gente tem como tradição governadores do Rio de Janeiro serem presos. Tivemos Pezão, tivemos Antony Garotinho e por aí vai, né? Acho que o único que não foi preso foi o Brizola, teve mais uma pessoa lá que não foi. Eu quero ver quando é que o senhor vai ser preso, né? Talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. Para proteger a população, a gente atira na população, né? Sim, a operação policial vai fornecendo as bases para um discurso que coloca Cláudio Castro e seus aliados ao lado do bem, da lei e da ordem, combatendo o crime organizado. Já o governo federal e os seus aliados, nesse discurso, aparecem ao lado do mal, do crime e da baderna. É claro que a versão que enaltece o Cláudio Castro só pode ser de autoria dele do Cláudio mesmo. Castro. E é aqui que surge a DPF 635, como um exemplo de como os adversários políticos do Cláudio Castro ajudam o crime organizado. Se você não sabe o que é a DPF 635, não se preocupe, a gente vai chegar lá. O governador Cláudio Castro atribuiu a expansão do Comando Vermelho aqui no estado do Rio à DPF 635, que restringia as operações policiais nas comunidades do Rio. Depois de 5 anos de ADPF, muitas barricadas, muita dificuldade para a polícia entrar, ainda são o que nós chamamos de filhotes dessa ADPF maldita, que infelizmente um partido político ingressou e prejudicou demais. O partido político é o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que é a grande esperança do Lula para conquistar votos em redutos conservadores. Então, faz todo sentido que o Cláudio Castro, sendo do PL do Jair Bolsonaro, pinte o PSB como um aliado do crime organizado. Isso é do interesse direto dele. Já a ADPF é a sigla para Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Em juridiquês, esse é o nome do mecanismo legal que se usa para pedir que o judiciário decida se o poder público está ou não está agindo de acordo com a Constituição, com a lei. Se você estiver agindo com... Mas eu acho que aí a gente consegue perceber que tem uma guerra por procuração, né? Entre a direita e o poder judiciário, né? Eu lembro que quando teve aquele massacre do Jacarezinho, muito se falou de uma certa guerra por procuração. E sempre que acontece esse tipo de massacre, eles dizem, porque a gente tá de mãos atadas, não sei o quê. Mas, e mesmo assim, eles cometem esses tipos de ação, né?
A ADPF 635, também chamada de ADPF das favelas, levou exatamente essa dúvida para o STF. Será que as operações policiais realizadas pela Polícia do Rio estão de acordo com a Constituição? Sim ou não? Aí o STF passou a discutir em detalhes como essas operações devem acontecer. Por exemplo, será que a polícia pode usar escolas e hospitais como base para incursão nas favelas? Primeiro ficou decidido que não, depois a regra foi revista e ficou decidido que sim. A questão da possibilidade da polícia realizar operações perto de escolas e hospitais, a partir do momento em que se veda isso ou se restringe, as milícias e o tráfico estão eles utilizando essas áreas para realizar o crime. Seja como for, a operação policial de 28 de outubro pode ser interpretada como uma revolta do governo do Rio contra o STF, porque, ao que tudo indica, essa operação ignorou acabei de falar isso. muitas das regras que a Suprema Corte tinha estabelecido para essas operações. E agora isso vai ter que ser analisado com cuidado. O Conselho Nacional do Ministério Público está avaliando se o Estado do Rio de Janeiro descumpriu a determinação do Supremo com base na ADPF das favelas. É assunto da Janaína Camelo. O ministro... Só que daí como já tem um certo ódio do brasileiro ao STF, qualquer medida que eles tomem vai ser mal vista. Porque a esquerda, por determinados motivos, não gosta do STF. A esquerda de verdade, né? A esquerda liberal até puxa o saco do Xandão aí, porque ele prendeu o capitão. Mas acho que a outra esquerda, ela olha o STF com bastante problemas por causa das questões trabalhistas. Até trouxe um vídeo do Árvore aqui falando sobre isso. E a direita sempre escolheu o STF como seu inimigo, né? Então, o STF tem uma certa impopularidade em suas decisões. O Alexandre de Moraes, do STF, aguarda ainda hoje manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a necessidade de intimar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a prestar informações sobre a mega operação policial que deixou inúmeros mortos nesta terça-feira. E muita coisa precisa ser explicada. Quem acompanhou os acontecimentos do dia ficou com a impressão de que o governador solicitou apoio ao governo federal e não recebeu. Não. O presidente da República incomunicável coube ao ministro da Justiça fazer o esclarecimento. Lewandowski do Barcelona! Gol! Lewandowski! Vou falar nisso, eu tinha o contato de telefone do Lewandowski. Uma vez fazendo uns grupos aí, bem aleatório, do Lewandowski e do Arrascaeta. Bom, e só respondendo, não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Então o dedão com barba, ele mentiu. É isso? Não tem nem hoje absolutamente nada. E depois do esclarecimento, o governador recuou. Assumiu que não pediu apoio. Peidou na farofa. Apoio nenhum. E disse que apenas não se fez compreender. Ele foi mal interpretado, de acordo com ele. Não houve, porque o que a gente considera... É porque todo mundo é burro, né? Só ele que é inteligente, né? Aí a gente interpretou mal porque a gente não tem capacidade, profundidade de entender o que ele tá falando, né? Que é o que a gente precisa deles para a operação, seria a questão dos blindados. Essa era a necessidade, uma necessidade que nós já sabemos pelas outras 3 experiências que a gente não conta com a possibilidade de... Então, né, meu querido, se tu sabe que tu precisa disso aí, tu coloca no ofício e tu solicita formalmente o pedido de ajuda, né? Em vez de ficar fazendo essa politicagem barata. Mas é o que eu tô dizendo, essa operação policial é uma campanha política do governador pro cabo eleitoral que ele vai botar aí. Não, mas eu acho que vai ser ele que vai ser o candidato, porque como na outra ele entrou, né? Entrou de gaiato como vice. Aí eu acho que nessa ele pode se eleger de novo, né? De ajuda em... Então é apenas uma campanha para ele mesmo de candidato a governador do Rio de Janeiro com base no populismo penal.
De não haver possibilidade de GLO. Com certeza. Não posso provar, mas com base nas evidências, é a conclusão que eu tiro. Houve uma leitura errada da minha fala. GLO é assim. Houve uma leitura errada da minha fala. É sempre assim, né, cara? As pessoas não têm capacidade de admitir que erraram. Para garantia Eu errei, mas a culpa foi tua que não entendeu. da lei e da ordem. Basicamente é uma autorização para usar as Forças Armadas na segurança pública. Bom, a GLO... Porque nas Forças Armadas a expertise delas é segurança pública, né? Elas são treinadas para isso, né? Óbvio que não, né? É uma operação complexa, está prevista na Constituição Federal, no artigo 142, e também na Lei Complementar 97 de 99, mais especificamente no artigo 15, que estabelece, enfim, regras bastante rígidas para que essa operação de garantia da lei e da ordem aconteça. E um dos requisitos, ou uma das pré-condições, é que os governadores reconheçam a falência dos órgãos de segurança nacional. Exatamente. E transfiram, então, transfiram aí toda a gerência desse sistema de segurança para o governo federal, que vai executar a garantia da lei e da ordem. Operações de segurança para o governo federal, mais especificamente para as Forças Armadas. Então, é um procedimento complexo. Igual aconteceu, se eu não me engano, em Brasília, quando teve o quebra-quebra do 8 de janeiro, que aí foi colocada uma lei de garantia, foi tentado colocar uma GLO só na cidade de Brasília, no estado do Distrito Federal. E demanda uma série de condições, requisitos para que ela possa realmente ser operada. Contra as palavras mal interpretadas do governador do Rio estão os dados. Não faz nem 10 anos que uma GLO colocou as tropas para resolver a segurança pública do Rio de Janeiro. E o resultado foi desastroso. Como sempre. Já o regramento das operações policiais proposto pela ADPF 635 até tem conseguido reduzir a morte de policiais em serviço, os crimes violentos e até mesmo os roubos de celular. Esses dados foram acompanhados pela queda de 44% de roubos de veículos, 57% nos roubos de rua, 60% nos roubos da transeunte, 64% nos roubos a coletivos, 42% nos roubos de celular e 56,8% nos roubos de carga, conforme o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, ressaltou Fachin. Todos os dados estão contra o Cláudio Castro, que insiste na GLO. E como essa insistência contraria toda a lógica, toda a realidade, é justo perguntar qual é o objetivo do governador com tudo isso. Porque se for... Campanha política. Será que é isso, Álvaro? Será que eu adivinhei? Se o combate ao crime organizado, a operação jamais poderia se resumir às favelas. Exatamente. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu gostaria apenas de indicar a leitura dessa reportagem aqui, ó. Ação no Rio de Janeiro é cortina de fumaça e expõe população, dizem especialistas. Da Agência é interessante Brasil. Não só pela visão dos especialistas em segurança pública que foram ouvidos para a composição desse texto. É interessante também porque isso foi publicado pela Agência Brasil, que é ligada ao governo federal. Vale a pena dar uma olhada. Feito esse adendo, bora ouvir os apoiadores desse canal. Você pode se juntar a eles. Eles mandam áudios para um grupo que a gente tem, e aí desses áudios nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Gente, pelo amor de Deus, eu tô vendo no jornal, tem mais de 100 pessoas mortas. Isso não é normal. Isso não pode ser normal, cara. Isso é um marco histórico negativo num nível... Sim. Carandiru, sabe? Eu não duvido que nessa política de chorume, que é a extrema-direita, que haja algum tipo de ligação entre a posição do Lula de incomunicabilidade e essa operação. Uma operação que, segundo as informações, que agora estão surgindo muitas,
teve 2 meses para se organizar. O governo teve uma boa atuação, pelo menos na foto e na mídia, teve uma boa atuação nesses últimos tempos. Então, nada como um bom banho de sangue e culpabilização das políticas de governo e de segurança para empanar esses últimos tempos aí de bons ventos para o governo. A meu ver, essa é obviamente, famosa ponta do iceberg. Na base está a guerra contra as drogas, criada pelos presidentes estadunidenses, o Nixon, nos anos 70. Boa. Regulamenta as drogas, o comércio de drogas. Regulamenta isso, faz com que se gere receita federal. Pô, cara, então, eu ouvi opiniões pouco ortodoxas quanto a isso. Legaliza tudo as drogas, coloca os próprios traficantes com CNPJ para vender. E aí, porque o problema das drogas é a violência, né? Que isso causa, né? E porque eles precisam de arma para manter o seu mercado, porque é um mercado ilícito e tal. Se de repente tu legalizar e botar os traficantes para trabalhar com CNPJ, vendendo droga, recolhendo imposto, fazer uma política de saúde, atrelar isso a uma política de saúde, pegar o imposto dessa venda de droga e colocar tudo no SUS, para que essas pessoas tenham tratamento, dependentes químicos e tal. E acho que resolveria muito o problema da violência, porque, por exemplo, quando teve a lei seca nos Estados Unidos em 1920 e poucos ali, foi onde acendeu a máfia, porque eles vendiam álcool de maneira clandestina. E aí foi lá que a máfia cresceu, né? Nos Estados Unidos, foi nessa época. De criminalidade, do qual muitos políticos se favorecem. Infelizmente, a necropolítica é uma das formas mais letais e mais desastradas. Necropolítica, para quem não sabe, é usar a morte como arma de política, né? Tentar usar da morte como diretriz política. Para obter voto no Brasil, porque você mostra o poder do Estado referente a isso. Olha os massacres de Realengo, massacre de Paraisópolis, todos eles foram obtidos votos pelas essas pessoas necropolíticas. Esta chacina é o resultado lógico de uma corporação de policiais treinados, equipados e doutrinados para promover chacina. É isso que a PM quer dizer? Sim, a polícia também ela é muito ideológica, né? Eu já trouxe vídeo aqui do próprio cara que dá curso pra polícia, pra concurso, que o cara se orgulha de ter matado gente, tá ligado? Então tu já chega com a tua cabeça lavada, né? Então a gente tem que lembrar também que o policial é um trabalhador assim como a gente, né? É complicado, tem muitas camadas para se discutir nesse assunto, né? É quando reclama que os governos não deixam a polícia trabalhar. Este é o trabalho da polícia. É para isso e apenas para isto que a PM existe. Ela não tem outra função. Lembrando que nesses conflitos, os próprios policiais são mortos. E não, Sim. A violência não diminui após essas operações. A polícia no Brasil é a que mais mata e a que mais morre. Na verdade, o que ocorre no mundo é a escalada da violência. Toda vez que eu pensar no Rio de Janeiro, eu vou ter que pensar nisso, nesse massacre, nessa pilha infinita de corpos. Como tem gente que ainda consegue bater palma pra isso? Sabe o que é o pior? Logo, daqui a alguns meses vai ter outro massacre desse em outra região, que a gente vai basicamente esquecer do que aconteceu no Rio de Janeiro. E assim a vida continua. Muito obrigado, aproveitar que tá escrito ali, muito obrigado se você assistiu até o final. Se inscreva no meu canal, se inscreva no canal do Álvaro Brobra, se você veio por outro lugar. E eu tô com pressa que eu tenho que tomar banho para trabalhar. Até mais, tchau, tchau.